Salve, salve, galera, beleza? Bem-vindos ao canal Real. Meu nome é Fernando, para quem não me conhece ainda. Galera, primeiramente, antes de qualquer coisa... Tá muito frio, misericórdia. Nossa senhora, tá muito frio, eu tô com muito frio. Mas beleza, vamos lá. Galera, hoje eu vou falar um pouco sobre Daniel Mastral, tá? Primeiro eu quero deixar claro que eu não tenho nada contra ele, absolutamente nada contra ele, tá? O vídeo em si nem fala sobre o que ele faz e tal, não tem nada a ver com isso. Mas sim as coisas que ele fala e que são complexas, e eu quero que você entenda o meu ponto de vista, que é algo que me incomoda demais nas coisas que ele fala, que ele conta, em torno ali do que da história dele, né, que diz que ele era um satanista e tal, que fazia parte de uma seita, uma irmandade e tal. Então é sobre isso que a gente vai falar, beleza? É isso aí. Bora pro vídeo? Vamos lá. Quem é Daniel Mastral? Daniel Mastral, hoje ele é um pastor, é um líder religioso da igreja evangélica, tá? Só que antes ele conta que ele era satanista, tá? Que ele fazia, como eu já disse, parte de uma seita satânica e, pelo que eu entendo, ele já estava virando, acho que líder disso, já estava num grau alto dentro dessa filosofia, vamos colocar assim. Até se eu estiver falando errado, vocês podem me corrigir, não tem problema nenhum. Mas enfim, ele disse que fazia parte. Então, quem trouxe isso e eu assisti, fiquei, sabe, realmente é para se pensar, é para se avaliar as coisas. Foi o canal do Neuromágico que ele trouxe esse assunto à tona. Ainda foi no ano passado, foi em outubro de 2021 que ele falou sobre isso, mas eu acho que vale a pena comentar e expressar a minha preocupação a respeito disso e também a falta de interesse das pessoas e das autoridades nesse assunto, tá? Como o próprio Neuromágico comenta, a história dele parece com a história de São Cipriano, do livro, tal. Que São Cipriano conhece uma moça que era cristã, e São Cipriano era um mago, era um bruxo e tal, e ele não era cristão, tá? E aí, quando ele conheceu essa moça, ele chamou Satanás e falou para ele que ele queria fazer um feitiço para conquistar a moça, e não conseguiu. E ele ficou bravo e foi lá, conversou, chamou de novo o Satanás e perguntou por que não deu certo. Aí Satanás disse que ela era de Cristo e que contra Cristo ele não tem poder, que o Cristo é o poder supremo. Aí São Cipriano falou, mas peraí, então tem um cara melhor que você? Então eu vou virar cristão. E aí foi isso que aconteceu, né? Como o Neuromágico diz mesmo no vídeo, pra conveniência da história. Por isso que tem muita coisa que não entra na minha cabeça. Por exemplo, o livro de São Cipriano. O pessoal fala que ensina muita coisa, tal. Mas se você for ver se você observar essa questão, mostra que, na verdade, tá, essa é a minha opinião, posso estar errado. Mas esse livro deve ter sido concebido por um cristão. Entendeu? Tanto que São Cipriano mistura um lado verdadeiro de uma história contada, de algo que não é real, né? E elas se encontram e vira um livro. Então, eu acho que, na verdade, é muito mais ficção do que qualquer coisa. E quem escreveu de fato isso aí deve ter sido um cristão, tá? Ou a ordem de alguma coisa cristã, para justamente trazer as pessoas para perto ali que tem interesse nessa parte de bruxaria, magia, e no final das contas entender que o cristianismo é a melhor opção, tá? Não tô dizendo que não é, tá? Eu acredito em Cristo, sou espírita kardecista,
Acredito em Deus e acredito em Cristo. Eu sou cristão. Lembrando que quem é cristão é porque acredita em Cristo, tá? Tá bom? Não bananem a cabeça não, tá? Não é porque eu sou espírita que eu não sou cristão. Cristão não tem a ver com ser evangélico. Cristão tem a ver com acreditar em Cristo. Só isso, beleza? Ah, e lembrando também, gente, que não é para usar esse vídeo pra querer atacar alguém e tal. Pelo amor de Deus, tem nada a ver. Aqui, na verdade, nós vamos levantar uma questão que não tem nem a ver com pregação, as coisas que ele prega e tal. Se ele é o bom ou ruim, um pastor ruim, um bom, não tem nada a ver com isso, tá? É sobre falas dele em podcasts e tal, contando as coisas, tá bom? É sobre isso em específico, tá bom? Então, se ele é um bom pregador ou não é, se as pessoas gostam dele ou não é essa questão, beleza? Se você gosta dele, eu não vejo problema nenhum, não tenho nada contra ele, mas sim sobre as alegações, beleza? E aí ele fala que essa irmandade que ele participava, né, tinha uma ligação com a maçonaria. E ele diz que a maçonaria é uma seita satânica, mas que ninguém sabe. Não tem lógica, não tem lógica. Óbvio que se a pessoa tá dentro da maçonaria, ela sabe o que é. Ninguém vai enganar as pessoas que estão ali dentro. Pelo menos essa é a minha opinião. E também é muito interessante essa questão. Por exemplo, ele fazia parte de uma irmandade, de uma seita satânica, e ela tinha um braço, ela tinha uma ligação com a maçonaria. Aí é muito conveniente, a hora que ele vira cristão, ele falar que tudo isso é do capeta, tudo isso é de Satanás. Porque a igreja prega isso. Tudo que não está de acordo com a igreja, tá? Tudo que não está de acordo com a igreja é do capeta, é do Satanás. E quem prega isso é a igreja. Não é cristianismo, não é Jesus. É a igreja que prega isso, a igreja, tá? E aí é muito conveniente quando a pessoa sai desse meio, ela olha pra trás e fala, isso é do Satanás. Eu tenho certeza, eu tava lá, isso é tudo coisa do Satanás. Porque vai de encontro contra a visão da igreja, entendeu? Não estou criticando a igreja também, tá? Eu só estou explicando como é que funciona. Bom, enfim, Daniel Mastral conheceu uma moça, e acho que eu não tenho certeza se ele começou a namorar com a moça, mas ele conheceu uma moça e ela convidou ele para ir para a igreja. Gente, um satanista, ele não vai na igreja. Ah, eu vou dar um pulinho na igreja. Não vai, sabe por quê? Porque para ele é perder tempo. Por exemplo, eu sou espírita. Eu já fui da igreja evangélica. Por 10 anos eu já fui da igreja evangélica. Então, por exemplo, hoje eu como espírita, se alguém me convidar para ir na igreja evangélica, eu não vou. Tem lógica eu ir. Ah, vai ter um evento lá, sei lá, vai ter um bingo beneficente, vai ter alguma ação, vai ter alguma coisa para as crianças e tal. Aí beleza, eu posso ir, não tem problema. Agora, eu não vou num culto, porque não tem lógica. Eu já tenho a minha visão e os meus princípios de crença. Não tem por que eu ir lá. Não tem por quê. Você entendeu? Não tem lógica. Não tô dizendo que é impossível eu ir. Não, mas não tem lógica. Não tem lógica. E eu não estou dizendo que a religião é a certa ou a errada. Não é isso. Mas eu tenho as minhas convicções. Eu não tenho por que ir. E ainda mais, olha como que o negócio é estranho, tá? Ainda mais o cargo que provavelmente ele teria lá dentro. Ele iria numa igreja evangélica? Não sei. Pode até ser, mas sei lá, gente. Eu analiso. E por analisar, eu penso em todas as hipóteses. Eu não fico pensando no lado mais fácil. Eu vou pelo lado mais difícil. Para mim tentar entender, eu uso a minha empatia também para me colocar no lugar das pessoas, para tentar pensar como elas, tá? Se eu estou com nível hierárquico alto dentro de uma religião satanista, eu não vou numa igreja evangélica. Não tem lógica. Não tem lógica. Enfim. Bom, mas ele pode ter ido, não sei. Mas enfim. Aí ele foi com a moça. Aí diz ele que quando chegou na porta da igreja, estava tendo louvor e tal, e que aquelas notas entraram dentro do ouvido dele e ele caiu.
sei, gente. Bom, mas enfim. Ele caiu. Depois disso, ele falou pra ele mesmo que ele ia matar o pastor. Ele ia fazer um trabalho para acabar com o pastor. E aí a moça ficou super preocupada, porque ele caiu e tal, e falou, não, a gente precisa marcar uma reunião com o pastor para você conversar com ele. Ele falou, não, beleza. Mas na cabeça dele, ele já tinha feito o trabalho e que isso não ia acontecer, porque o pastor ia pro beleléu, tá? Então ele já estava convicto que o pastor já era. Aí ele fez o trabalho e não aconteceu nada com o pastor. E tem mais uma pessoa no meio dessa história, não no meio dessa história, mas também parecido, que é o pastor Francisco, que antigamente era o tio Chico, que ele era bruxo e tal, mexia com magia negra, que não sei o que os artistas procuravam ele, pipipipipipi. Porque realmente vende muito esse tipo de produto. Um ex-satanista que virou cristão. Vende muito. Vende muito. E a própria igreja vai fazer a propaganda e o merchan disso, porque isso chama atenção. E eu já vi isso até mesmo em pregação na televisão. O que você era? Eu sou ex-satanista. O cara nunca foi. Nunca nem participou, não sabe nem o que significa isso. Eu mesmo não sei. Eu mesmo não posso falar. Mas a pessoa não conhece nada. Mas só por ela ter dito que fazia parte e que agora estava na igreja, todo mundo aplaude, porque vende. Vende, isso é algo que vende. E aí esse tio Chico diz que foi bruxo da Globo, tá? E que debaixo no subsolo da Globo tem um templo e que todos os programas passam ali por esse templo, esse púlpito, é apresentado para os demônios e papapá. Cara, pode até ter, mas eu não acredito. Que se fosse assim, a Globo não tava despencando e falindo desse jeito. Qual que é a lógica? Era para ela reinar. O que tá acontecendo agora? Então, Daniel, voltando para o Daniel Astral, ele ficou pensando, pô, acho que o pastor tá internado, já era. Caixão e vela preta. Modo de dizer, mas ele tá... Já era, não tem mais o que fazer. Eu vou tentar descobrir em que hospital que ele tá, porque lá tem infiltrados. Né? E eu já pensando, onde é que ele está hospitalizado, né? Porque se eu souber o hospital e tiver satanista infiltrado, né? Porque tem muito tráfico de órgãos, muita coisa no meio aí, nesses bastidores. Caralho! Né? Tem. Então, que os caras querem órgão pra vender? Pra vender, fazer ritual. Capitalizar. Então, aí que a gente começa a analisar. O cara diz que ele ali nessa questão conhecia sim alguns satanistas que estavam infiltrados em hospitais que roubam órgãos. E aí? Cadê a justiça e a polícia atrás disso aí? A polícia ela tem que investigar. Peraí, como assim? Então, peraí, você tá falando umas coisas aqui que são crimes em território nacional e tem que ser investigado. Como assim? Então quer dizer que você conhece pessoas que são infiltradas em hospitais que desviam órgãos? E tudo bem? Então, é essa a questão da minha análise e da minha opinião, tá? Porque isso é o que me incomoda. Me incomoda essa injustiça, vamos dizer assim. Eu não estou dizendo e nem afirmando que o Daniel Mastral comete crime ou cometeu crime. Não é isso. Eu estou analisando as evidências que ele dá, né, que ele conta daquilo que ele viveu. É isso. Então, o cara tem informação privilegiada. Como que o cara não é investigado? Então quer dizer que o cara era satanista e agora que ele é crente, virou pastor, ele não cometeu nenhum crime. Então quer dizer que o cara era satanista, agora ele virou pastor. E por ter virado pastor, ele tem fogo privilegiado. Ele pode falar o que ele quer e não vai ser investigado, não vai acontecer nada. Tem lógica. A polícia e o Ministério Público tem que abrir uma sindicância para investigar isso. Essa fala dele, essas coisas que ele conta. Esse conhecimento, essas informações que ele tem sobre as coisas que acontecem nos bastidores.
A gente não tem que passar pano. Ai, que história linda. Nossa, que história de superação. Tudo bem, aí ele tá fazendo o trabalho dele lá e tal, cuidando das ovelhas dele, tá tudo certo. Mas ele tem informações que podem levar pessoas que cometem crimes à justiça para ser preso. Esse é o ponto. Esse é o ponto, é isso. Não é o que ele faz de bom, quem é ele hoje e tal. Não é essa a questão. Tá? Eu não tenho nada contra, não conheço. Mas a questão é as alegações que ele dá e ninguém fala nada, ninguém faz nada, ninguém comenta nada. É isso que me deixa indignado. As pessoas elas precisam entender que tem coisas aqui que são crimes e nós não podemos aceitar. Por exemplo, esse. Esse é uma das coisas que ele conta. Que ele deve conhecer pessoas infiltradas que desviam órgãos. E, gente, olha isso. E tudo bem? E não tem problema? Ah, agora ele é pastor, não tem problema então. Não tem lógica. Então, aí ele conta que não deu certo o ritual. Beleza. Aí ele falou que ia ter que fazer um outro ritual para tentar ceifar o pastor. Só que, em troca da vida do pastor, teriam que morrer 13 pessoas. Ele fala isso no Flow, gente. Ele conta isso no Flow. Quem são essas pessoas que fazem isso? Quem são? Tem que ser investigado, Não tem lógica. E caralho! Ou seja, se ele morresse, 13 vidas seriam ceifadas em ritual, né, para pagar os demônios. Como se escolhe essas vidas? Olha, alguns se voluntariam, outros pais doam seus próprios filhos ou sequestro. A maior parte por sequestro. É o que eu te falei, pessoas desaparecidas. Gente, sequestro. Olha o nível. E ninguém comenta nada. Tá tudo certo, que lindo ele lá no Flow contando isso. Nossa, que lindo. Ah, e tem outra história que ele também conta. Que as crianças desaparecem. Aí essas crianças elas são... Só que no momento que elas têm muito medo, para elas... para o corpo produzir uma substância que não permite que a pessoa envelheça. Então eles pegam essa substância, criam um cosmético e vende, comercializa isso, tá? E quem seriam essas pessoas? As pessoas de Hollywood. Gente, as pessoas de Hollywood têm muita grana. Elas têm acesso a muito produto bom, elas têm acesso a cirurgia plástica. Não é isso, não é... Então assim... Ou então, a gente tem outra opção de toda essa história. Ser tudo inventado, né? Ser tudo uma história para vender o peixe, tá? Não estou dizendo que é, estou dando opções dentro daquilo que eu penso, tá? Não sei se é. Não estou dizendo que é. Ou então, são verdades que precisam ser investigadas. É um dos dois. O que vocês acham? Muita gente desaparecida. Mas aí o cara... E aí? Foi feito o ritual? Né? O cara, aí foi feito o ritual com os sumos sacerdotes, né? Aí esse ritual não posso entrar em detalhes. Tá. Esse aí é bem mais pesado, né? Foi feito o ritual e eu tive certeza plena, né? Que realmente aquele homem, ele ia morrer. Aí... Então, peraí. Deixa eu entender aqui. Então eram 13 vidas para uma, certo? Eu não sei se eu perdi o fio da meada, vocês me ajudem aí. Então eram 13 vidas por uma. Beleza. Aí aqui ele tá com... Eu não sei, tá? São cortes que eu peguei na internet. Eu não sei se é isso, tá? Estou dizendo pelo que eu tô vendo aqui. Posso estar errado também. Se eu tiver errado, vocês podem até me corrigir. Mas ele tá dizendo que foi feito sim o ritual e que agora ele tinha convicção que o cara ia morrer. Ou seja, 13 pessoas foram... Vocês entenderam?
Rapaz do céu, e ninguém investiga nada? Puxa vida. Agora tem mais uma parte aqui que ele fala, um pouco mais pra frente, né, na entrevista do Flow, que também, cara, é surreal. Surreal. Escutar e ficar inerte. Como se nada tivesse acontecido. Sim, eu não pensei duas vezes, eu não consegui raciocinar, né? A única coisa que eu pensei, porque eu sabia que ritual que era. Né? Aquele ritual era um ritual que eu teria que fazer pela primeira vez, um ritual de sacrifício humano. Então, Por quê? Porque tu tava fraco? Não, para subir de degrau, para virar sacerdote. Né? Então, estava marcado, estava me preparando para aquilo, entendendo os princípios, conceitos, aprendendo os rituais, aprendendo o uso das ferramentas, né, que são utilizadas. Né? E eu conheci a pessoa, conheci a menina de 9 anos. Os pais doaram a filha, né, para ser sacrificada em troca de poder, de glamour, de beleza e tudo mais. Os pais, a filha era nada. Gente, que loucura, que loucura. E como que as pessoas escutam isso e ficam... Não tem problema, não tem problema. Afinal, ele é um pastor. Gente, a gente não pode fingir que isso nunca aconteceu. Se ele tá falando, ele conhece quem fez, ele sabe quem fez. E ele tem que prestar depoimento, ele tem que contar o que ele sabe. Como assim? Quem que são esses pais com essa criança? Gente! Meu Deus do céu. E tipo assim, ele conta no Flow, numa entrevista, pô, super legal, eu gosto muito do Flow. E tipo, ao invés de fazer uma denúncia, ao invés dele ir lá na polícia e falar assim, eu sei de muita coisa e eu preciso contar. É isso que Deus espera. É isso que Deus espera. Deus diz que a lei do homem também vale lá em cima. E aí? Não tem lógica. Um cara é líder espiritual, é um pastor. Ele tem que fazer o papel de pastor e falar, não, eu vou passar isso pra frente. Eu não posso saber que isso tá acontecendo. Eu tenho plena consciência que tudo isso está acontecendo e eu tô só contando como é que funciona. Não tem gente, não tem lógica. Não tem lógica. Tem que investigar, pô. Tem que falar assim, peraí. Pega o vídeo do Flow, põe ele sentado e fala, explica aí, como é que funciona isso aí? Aonde estão essas pessoas? Quem são essas pessoas? Você vai ter que falar o nome. Porque o que você tá contando é muito grave, senão você vai se complicar. Não. Cara, quando eu vi isso, eu fiquei... Eu sei que muita gente que vai assistir agora vai também tomar consciência, vai falar, caraca, é verdade. Eu sei disso, porque eu nunca acompanhei ele, então eu já tinha ouvido falar que ele era ex-satanista, só isso, mas detalhe nada. Aí por acaso eu tava vendo um vídeo do Neuromágico e ele levantou essa questão. Eu falei, caraca, meu, é isso mesmo. Eu também vou fazer um vídeo falando sobre isso, porque a gente tem que disseminar essa informação, porque é muito grave. Gente, pode ser alguém da sua família que sumiu e talvez, no mundo ideal, esse cara sabe. Não ligada à pessoa, mas ele sabe como é que funciona esse universo. E não é eu que tô falando, é ele que tá contando. Ou então, tudo que ele tá falando não é verdade. Então, aí tudo bem. Aí tudo bem, é só um filme. Agora, se por acaso surgir um filho rebelde, que não queira fazer parte, que diga não, que queira viver a vida dele, que não se engaje no projeto, ele é oferecido em sacrifício. Ele é morto. Ele é morto em ritual. E aí sim, o que é o pior, é o sacrifício asteca, né? É o sacrifício mais brutal que existe. Uhum. E esses vão para o sacrifício asteca. Que é como? Eles colocam... já tá no Google. Já. Mano, eu nem vou assistir essa parte aí, porque... Mano, olha isso. Agora eu vou dar a minha opinião, tá ligado? Pra mim isso é tudo conversa fiada. Na minha opinião, tá? Eu não... Porque se for verdade, é uma baita hipocrisia. É uma baita hipocrisia. Porque como é que a pessoa pode ser líder espiritual, líder religioso, se ele nega avisar as autoridades de crimes que ele sabe que são cometidos?
O isentão, pastor isentão. Poxa, tem que pôr a mão no consciência e falar assim, agora eu aceitei Cristo. E a palavra de Jesus liberta. Cristo é a verdade. Eu tenho que ser a verdade e eu vou levar isso pra frente, porque eu não posso admitir que irmãos meus continuem passando por essa situação e eu ficar quieto. É simples assim. Então, por isso que é muito contraditório. Muito contraditório, entendeu? Essa história. Sabe? Não sei. Tenho minhas dúvidas, sinceramente. Mas eu quero que você reflita. Você reflita sobre isso. Você acha que é normal uma pessoa contar todas essas coisas com detalhes e nada ser feito? A justiça não ir atrás, não perguntar nada? E olha, galera, não sei. Agora tem outro personagem, é uma outra pessoa, né? Que é um satanista assumido e ele tem um perfil no TikTok e lá ele conta como é que funciona, tal. Eu sigo ele lá. Algumas coisas que ele fala são bem interessantes, tá? Não digo que coisas que o Daniel Mastral fala não são interessantes, também são interessantes. Então a gente tem uma visão aberta e a gente escuta um pouco o que o outro fala. E aquilo que nos agrada a gente absorve, o que não agrada a gente descarta. É assim que funciona. E ele fala também sobre o Daniel Mastral. Parte de uma seita satânica chamada A Irmandade. Meu, já imagino Sessão da Tarde. A Irmandade. Versão brasileira. Herbert Richards. Então, como é que você vai levar a sério um cara desse, né? Palhaço. Ele se diz um ex-satanista, um cara que passou ali pelos porões da alta magia negra, que conhece a fundo, né? E qual que é o nome da seita satânica dele? A Irmandade. Então, Irmã de quem? A irmã de quem? De quem? De idade. A irmã da Haddad. A irmã do Haddad. A irmã do Haddad. Então, Gente, eu já imagino aquele filme horroroso, que no porão mora um ser horroroso, asqueroso, com aquela maquiagem patética. Sim. Primeiro, Que não Deus. levem em consideração esse jovem mancebo aí de meia idade. Ele alega muitas coisas. Ele alega muitas coisas sobre satanismo, sobre luciferianismo, pra fazer hype em cima da gente, pra fazer conteúdo em cima da gente. Né? Ele estourou aí de vender livros apoiados e financiados pela Neuza Etioca. Em primeira mão, Daniel Mastral recebeu recursos, recebeu apoio de Neuza Etioca. Neuza Etioca faz parte do quê? De uma espécie de organização cristã chamada Glory of Zion. Uma organização sionista. Uma organização que está dentro do cristianismo, mas é sionista, imperialista. Então, o Daniel Mastral foi lançado por essa Neuza Etioca, fez muito sucesso com esses livros aí, Filhos do Fogo, explorando esse universo satanista. Mas, na verdade, esse cara nunca esteve inserido dentro do satanismo de... Então, galera, bom, questão do nome dele aí, ele já explicou, tal, nem é essa a questão. Mas a gente tem o Vic Vanilla, que ele é um satanista assumido e tal, inclusive ele diz que já fez muito pacto para pessoas, para famosos, ele conhece muita gente e tal, e ele fala bastante também sobre maçonaria e tal. Então, algumas coisas que ele fala são interessantes pra gente ter de conhecimento. Fala, pô, o que é isso aí? Deixa eu ver. E o que não importa, não interessa, você descarta. Isso de qualquer lugar, tá? De qualquer lugar. Só que é importante que a gente tenha a visão aberta pra gente escutar o que estão falando e a gente tentar entender também o outro lado, sem deixar que isso nos prejudique. E o que for bom, você absorve, o que não for, você exclui. Mas aí a gente tem uma pessoa que bate de frente, né, com o Daniel Mastral e fala que ele não é, nunca foi. Então, gente, a gente tem duas opções aí nesse caso. Ou o Daniel Mastral tá falando a verdade, realmente tudo que ele conta é verdadeiro. E aí a gente tem um problema, porque é um caso de investigação, né? É um caso de crime, de vários crimes que ele, pelo visto, já presenciou, pelo que ele mesmo fala, né? Não estou acusando ele de cometer nada, mas estou falando sobre as alegações dele, sobre o que ele fala, não o que ele faz, deixa de fazer, tá? E temos o Vic Vanilla que rebate, que diz que não. Aí se realmente não for verdade, aí tudo bem.
Mas se for verdade, a gente não pode fechar os olhos, né, gente? Né? Ele precisa ser chamado para depoimento, prestar depoimento. Conta aí, como assim? Porque a gente tem quantas pessoas desaparecidas no Brasil? Quantas? Quantas milhares de pessoas desaparecem? Quantas pessoas desaparecem por dia e tudo bem? Na teoria, nós temos um caminho já, né? Não que, de repente, se tudo isso for verdade, não que vai descobrir todas as pessoas que sumiram, mas tem uma pessoa que tá falando que já presenciou, que sabe como é que funciona o negócio, que conhece pessoas que até mesmo somem com órgãos, né? Cara, é muito sério, tá? Não tô aqui acusando ninguém, eu só estou aqui dando a minha opinião, porque realmente eu fiquei, como é que se diz? Aterrorizado com isso, porque eu nunca tinha escutado o Daniel Mastral falar sobre isso, eu já sabia que ele era um ex-satanista, só isso. Mas quando eu assisti o vídeo do Neuromágico, cara, tipo assim, nossa, eu fiquei indignado. Como é que pode? Como o Neuromágico disse, não é conversa pra se falar no Flow, é conversa pra se falar num depoimento pra polícia. Contar essas coisas num processo de investigação e não falar lá no Flow, né? E o Vic Vanilha falar que ele usa o satanismo como hype, como escada pra, né? O Neuromágico disse uma coisa que é verdade, não tô dizendo que é esse caso, mas ele disse uma coisa que é verdade, que vende muito um ex-satanista virar cristão. Vende muito isso. Então, sei lá. Bom, pessoal, tira suas conclusões, tá? Como eu disse, eu não tenho nada contra eles, mas é uma coisa que realmente não me desceu. Fiquei pensativo com esse negócio, acho que não tá certo. Acho que se é o caso mesmo de investigar, saber o que tá acontecendo, saber o que ele sabe, pra que isso não aconteça, né? Pra gente não ficar fingindo que não aconteceu nada, né? Que aí é pior. Isso não é justiça divina, não é? Beleza? É isso aí, pessoal. Até a próxima. Fui.